Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Vamos dar continuidade à exposição sequencial do livro de Efésios, versículo por versículo. No estudo anterior, nós completamos o exame do versículo 3 e aprendemos que Deus é a fonte de manancial, o manancial das bênçãos espirituais que fluem para nós das mãos do Espírito diretamente das regiões celestiais, através de Cristo Jesus, da sua obra redentora. E hoje nós vamos avançar para o versículo 4. Então pegue a sua Bíblia e vamos ler o nosso texto. Efésios, capítulo 1, verso 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos em torno da tua palavra, adorando o teu santíssimo nome. Entoamos louvores ao Senhor e agora nós queremos ouvir o Senhor falando conosco através da tua palavra. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento para compreender as gloriosas verdades que vão fluir da tua sagrada escritura nesta noite, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. A diminuta expressão assim como, abrindo o versículo 4, estabelece aqui obviamente uma conexão com o versículo anterior. É bastante evidente aqui, meus irmãos, a ligação subordinada entre o versículo 4 e o versículo 3. Essa expressão, assim como liga o versículo 3 a toda a exposição que o apóstolo Paulo vai fazer a partir daqui, até o versículo 14. Deixe-me lembrá-los como nós podemos dividir essa sessão aqui, que vai do verso 3 até o 14 do primeiro capítulo. Na primeira parte, do verso 3 ao 6a, que é onde nós estamos, Paulo fala da predestinação em Cristo. Na segunda parte, do versículo 6, parte B, ao 10, o apóstolo fala da redenção em Cristo. E na terceira parte, do versículo 11 ao 14, Paulo declara a herança dos crentes em Cristo Jesus. Essas são as três divisões principais que cobrem do verso 3 ao 14 deste primeiro capítulo. Mas nós precisamos identificar aqui, meus irmãos, que tipo de conexão é feita entre o versículo 3 e tudo o que vem a seguir. De que maneira a expressão assim como está ligando-se com o versículo 3. Nesse caso aqui, a gramática pode nos ajudar a dirimir essa questão. Essa expressão grega traduzida por assim como é uma conjunção que tem a função de advérbio aqui, ou seja, funciona modificando o sentido do verbo, indicando o tempo, o lugar, o propósito, o resultado ou o modo como a ação é realizada. E essas conjunções adverbiais, elas são classificadas de acordo com a palavra de interligação que é usada para unir unidades de pensamento ou a partes de um texto, de um contexto, de um conteúdo. Agora, que tipo de conjunção adverbial nós temos aqui abrindo o versículo 4? Essa questão é importante, não é apenas meramente técnica. A conjunção aqui, assim como, ela é normalmente considerada pelos gramáticos no sentido comparativo. E nesse sentido ela pode ser traduzida
como à proporção que, à medida que, ou de acordo com, ou em conformidade com. Isso sugere o modo, maneira ou a forma com que Deus abençoou os crentes. Assim, a ligação que a conjunção assim como estaria fazendo entre os versículos 3 e 4 seria algo como isso daqui. A maneira pela qual, Paulo estaria dizendo mais ou menos isso, a maneira pela qual Deus nos abençoa é a mesma maneira pela qual Ele nos elege, redime e concede o selo do Espírito. Ou seja, é mediante as três pessoas da Trindade. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo, nós devemos louvar a Deus, crentes efésios, porque Deus Pai nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos do Espírito nos lugares celestiais. E se vocês, efésios, quiserem saber a forma como nós fomos abençoados, aqui vai. A Trindade nos abençoou na medida em que nós fomos abençoados com a eleição do Pai, a redenção do Filho e o selo do Espírito Santo. Então, nesse caso, essa expressão assim como estaria introduzindo aqui o fato de que a eleição do Pai, a redenção do Filho e o selo do Espírito Santo são os benefícios espirituais com os quais os crentes foram abençoados nos lugares celestiais. É como se esse versículo 3 fosse, por assim dizer, um valioso tesouro embrulhado com papel de presente, e o versículo 4 fosse desembrulhando esse papel para revelar o presente, as riquezas com as quais nós fomos presenteados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Mas essa conjunção, quando introduz uma frase, como é o caso aqui em Efésios 1:4, também pode ser um marcador de causa, motivo ou razão, pode indicar o motivo. Nesse caso, essa conjunção aqui, ela poderia ser traduzida como porque, visto que ou uma vez que. É dessa maneira que a NVI prefere traduzir essa expressão aqui. Talvez você tenha aí a NVI no seu colo, você pode conferir. Diz assim a NVI: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. E não assim como Deus nos escolheu, mas porque Deus nos escolheu. E esse uso no sentido causal, aqui em Efésios 1:4, estaria designando que a Trindade é a base ou o fundamento de todos os tesouros celestiais que o versículo 3 declara de uma maneira genérica. É difícil nós decidirmos isso apenas em bases gramaticais aqui. Se a conjunção que nós estamos olhando aqui, examinando, assim como, significa modo ou causa. Mas, à luz do corpo doutrinário das Escrituras, eu me sinto inclinado a concordar com aqueles que dizem que talvez seja melhor considerar essa conjunção aqui em ambos os sentidos, tanto no sentido de forma quanto no sentido de causa. Isso quer dizer que a eleição do Pai, a redenção do Filho e o selo do Espírito Santo, que vão ser falados aqui nesses versículos, do 3 ao 14, são tanto o fundamento, a base de toda a riqueza espiritual, quanto os próprios benefícios que os crentes possuem em Cristo Jesus. Essa, repito, não é uma questão técnica relevante, porque há uma profunda significância aqui para a nossa vida cristã, apenas nessa diminuta conjunção que introduz o versículo 4 aqui, meus irmãos. E nós nunca podemos perder de vista a realidade de que Paulo está escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, sob a inspiração e influência do Santo Espírito de Deus. E essa superintendência do Espírito guiou Paulo de tal modo a ponto dele fazer seleção de cada palavra redigida, nada escapa da importância e influência do Espírito Santo. Assim, tudo que a conjunção, assim como carrega consigo em seu significado e função, aqui nesse versículo 4, é de importância vital para nós crentes. E nós devemos saber, é o que ela está nos dizendo, como nós fomos abençoados. Devemos saber como nós fomos abençoados e também, nós devemos saber com que nós fomos abençoados e como nós fomos abençoados, melhor dizendo. Ambas as coisas estão sendo introduzidas aqui pelo apóstolo através dessa pequena conjunção. Então nós devemos começar considerando algo dessa noção de causa, de razão, de motivo, que com toda a probabilidade está por trás da expressão assim como ou porquê que Paulo usa para conectar um pensamento com outro. Ao usar essa conjunção aqui que envolve o sentido de razão ou causa, aparentemente um simples conectivo que vai levando um pensamento com outro,
Paulo nos leva a considerar que tão importante quanto sabermos que Deus nos abençoou sim, como ele disse no versículo 3, é saber como ele nos abençoou. As duas coisas são importantes e o que ele se propõe a expor, a seguir, é exatamente isso. O fervoroso louvor de Paulo, ao qual ele convida os efésios a se juntar aqui no versículo 3, passa pela compreensão disso, meus irmãos, da explicação sobre como uma pessoa incrédula, morta em delitos e pecados, agora desfruta de bênçãos espirituais. Nós temos abundantes bênçãos da graça de Deus e, portanto, nós devemos nos interessar em saber qual é a nossa herança espiritual. Isso é claro, mas antes de tudo é de primordial importância saber como isso tudo veio até nós. Porque nós gozamos de extraordinárias bênçãos que gozamos enquanto cristãos. Como nós chegamos a essa privilegiada posição? Qual a causa da nossa posição como crentes extraordinariamente abençoados? Em que bases essas abundantes bênçãos da salvação vêm até nós? Qual é a causa de nós estarmos reunidos aqui como igreja nesta noite, como primeira igreja batista do Pará, reunida em Cristo Jesus, gozando de bênçãos espirituais que fluem dos lugares celestiais? Qual é a causa disso? Aqui, a conjunção assim como nos convida a refletir nisso. E a importância dessa reflexão, meus irmãos, reside no fato de que o crente jamais vai desfrutar plenamente das riquezas espirituais que ele possui, se ele tiver uma compreensão genérica quanto ao fundamento, à base da sua posição cristã. De fato, o crente nem tem licença das Escrituras para manejar essa questão de uma maneira superficial. O apóstolo Pedro disse que os crentes deveriam ser capazes e afiados, imediatamente afiados, para dizer o motivo da nossa posição cristã. Abre em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, enquanto eu tomo uma água. Primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: preparado para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Então nós devemos saber, meus irmãos, porque nós somos o que somos e temos o que temos. Ora, então, visto que eu fui informado que eu sou espiritualmente rico, extraordinariamente rico, a questão que naturalmente deveria se levantar aqui é: que me levou a tão privilegiada posição? Qual é o motivo da minha incomparável fortuna? Deixe-me ilustrar isso daqui rapidamente. Imagine que alguém viesse até mim e, se apresentando como um representante de um nobre e majestoso rei, declarasse que eu me tornei um príncipe herdeiro, que agora eu estou correinando ao lado de um grande rei. E ainda mais, que eu herdei todo o tesouro real e, portanto, agora eu sou um príncipe bilionário sem precedentes. Bem, meus irmãos, a primeira coisa que eu diria aqui é: mas como isso veio acontecer? Qual a causa disso? Por qual razão agora eu sou um bilionário príncipe herdeiro? Em que base algo tão extraordinário foi possível? Só pode ter havido algum engano, porque eu não tenho nenhuma linhagem real, sou filho de pais pobres, meu sobrenome é comum, não impressiona ninguém, não me dá nenhuma vantagem. E ainda que o privilégio da posição real e a incalculável fortuna viessem a ser meus sem que me dissessem o porquê, eu ia viver inseguro, eu ia viver com medo de a coisa toda não ter passado de um engano e a qualquer momento perder toda a herança e os privilégios. De modo semelhante, meus irmãos, nós temos inevitavelmente que nos defrontar com a mesma questão: o que me torna um cristão que possui uma privilegiada posição e incalculável riqueza espiritual? Reitero, em que bases posso ter segurança que toda essa riqueza não será revogada? Só há duas maneiras possíveis de responder a essa questão. A primeira alternativa é que a minha posição e privilégios enquanto cristãos foram conquistados por direito e mérito. E a segunda alternativa é que eu me tornei cristão e desfruto das bênçãos celestiais por pura graça de Deus, conforme o bom propósito da sua vontade. Em outras palavras,
sendo sucinto, ou você é abençoado por causa dos seus méritos, ou você é abençoado por causa da livre e graciosa vontade de Deus. Uma alternativa é bíblica e a outra alternativa é antibíblica. E o ensino do apóstolo aqui em Efésios, desde o início da carta, é que somos o que somos e temos o que temos na qualidade de cristãos, simplesmente por iniciativa graciosa de Deus. No primeiro versículo dessa carta aqui, Paulo diz que é um apóstolo de Cristo Jesus por vontade dele? Por vontade de quem? Por vontade de Deus, ele diz. Logo a seguir, no versículo 3, ele diz que os crentes, nós já vimos isso, foram abençoados com abundantes bênçãos espirituais, porque Deus tomou a iniciativa de os abençoar. E agora no versículo 4, e ainda nem chegamos aos outros textos dessa carta, mas só até aqui isso daqui já está bem claro. Agora no versículo 4 o apóstolo diz que todas essas bênçãos só são possíveis porque tem Deus como fonte, como origem, como a causa primeira. Foi Deus, diz Paulo, quem tomou a iniciativa e nos escolheu em Cristo Jesus. É aqui que começa a explicação toda sobre o que leva alguém a se tornar um crente que possui uma vasta herança espiritual. É aqui que vai começar. Isso é o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho é Deus agindo em favor do homem, fazendo aquilo que o homem não poderia fazer, tomando a iniciativa de buscar o homem no lamaçal do pecado. É Deus derramando toda sorte de bênçãos sobre o homem a despeito do seu demérito e rebeldia. Nós vemos isso claramente exposto desde a queda de Adão. Depois que ele se rebelou contra Deus, Adão, no momento de motim com Satanás, Adão escondeu-se de Deus com medo e vergonha atrás de um arbusto. E enquanto Adão ainda estava em rebeldia, fugindo de Deus, justificando seus pecados, espiritualmente morto, merecendo condenação severa, como Deus prometeu, Deus ainda assim tomou a iniciativa de ir até ele com graça e misericórdia. E então fez uma pergunta simples, mas repleta de profunda significância. Onde está você? Onde está você, Adão? Não que Deus, meus irmãos, em sua onisciência, não soubesse a localização geográfica de Adão. Na verdade, ao perguntar isso, Deus queria que o próprio Adão refletisse no seu estado e condição espiritual e então se arrependesse, confessasse o seu pecado, pedisse misericórdia a Deus. E é como se Deus dissesse aqui: Adão, você está escondido. Mas por qual razão você está escondido? Olhe para você, olhe o que você fez. E uma vez cônscio da sua miséria, não haveria espaço para Adão e Eva reivindicarem nenhum mérito pessoal como a causa de continuarem vivos mesmo depois da queda, mesmo depois da rebelião e transgressão contra Deus. E além disso, ainda receberem bênçãos da parte de Deus, como as vestes de pele, como provisão para sua nudez e vergonha, e o filho que Eva posteriormente, lá no capítulo 4, confessou ter vindo de Deus, das mãos do Todo-Poderoso. Deus, meus irmãos, deu até mesmo a promessa da semente vindoura da mulher, Cristo, que iria esmagar a cabeça da serpente, na qual eles deveriam crer para serem salvos. Deus fez tudo, absolutamente tudo. Foi Deus quem escolheu Adão e desceu ao seu encontro, e não Adão que escolheu Deus e o buscou dizendo: Deus, onde está você? É Deus que está indo até Adão perguntando: onde está você? A falta de clareza, meus irmãos, de alguns crentes quanto a isso, é o que os impede de desfrutar de uma vida de louvor e segurança da salvação, para a qual Paulo, neste hino de louvor aqui, convoca os Efésios e, por derivação, todos os crentes. Enquanto alguns crentes atribuem, em um grau ou outro, a iniciativa humana à causa da sua posição e privilégios cristãos, muitos vão continuar vivendo inseguros, assaltados de ansiedade e angústia, com medo de cair da sua posição celestial e perder os seus tesouros espirituais. São como aquele príncipe herdeiro da ilustração que eu lhes contei, que não conseguia gozar plenamente das riquezas que possuía, porque não tinha um motivo que lhe desse certeza e convicção de que elas realmente lhe pertenciam totalmente e para sempre. Quando perguntados por que são cristãos, dizem que é porque
Jesus e passaram a frequentar uma igreja. Eles começam com eles mesmos, olham para a coisa toda a partir daquilo que eles fizeram e fazem. Mas enquanto eles olham para a vida cristã a partir dessa perspectiva, eles notam também a inconstância dos seus próprios sentimentos e falta de força que lhes sobrevém para obedecer a Deus da maneira que Deus deseja. Num dia eles se sentem mais animados, com mais fé, mais bem-sucedidos em obedecer aos mandamentos de Deus, a ponto até de se sentirem mais justos do que eram no passado, do que quando se converteram. No outro dia, porém, vivem num padrão espiritual rebaixado, como se o evangelho tivesse sido retirado definitivamente do seu coração, como se a eternidade tivesse sido arrancada dos seus olhos, e assim, olhando apenas para si mesmos, desesperam-se da sua própria condição, ficam sobressaltados, desesperam-se de medo e, caso partam deste mundo, temem caírem diretamente nas mandíbulas do diabo para serem triturados por toda a eternidade. Não há segurança da salvação. Daí a razão do louvor reprimido e de toda a insegurança e perplexidade que essas pessoas enfrentam em relação à inabalável certeza da sua posição e benefícios espirituais. Se ao menos elas tivessem entendido o que o apóstolo Paulo diz aqui nesta gloriosa passagem, elas seriam mais felizes, mais alegres, viveriam uma vida mais plena de louvor e segurança da sua herança espiritual. Agora notem, porém, que a explicação de Paulo sobre por que somos cristãos espiritualmente ricos não começa com nenhuma atividade humana. Ele não diz que a coisa toda começou porque nós aceitamos Jesus ou tomamos uma decisão. Isso, claro, está envolvido no processo de conversão. Mas não haveria nenhuma atividade humana se antes Deus não tivesse agido. Deus age e o homem então reage. O homem reage porque Deus age. A causa primeira não reside na atividade humana. Somos cristãos, reitero, primeiramente porque Deus agiu. E Paulo diz que a primeira atividade de Deus para nos tornar cristãos espiritualmente prósperos foi a eleição antes da fundação do mundo. É o que está sendo dito aqui no nosso texto. Ele retrocede a uma ação de Deus que aconteceu antes da fronteira de início da história humana, que ocorreu no bojo da eternidade. Em nada aqui nesse mundo, no tempo, a primeira ação de Deus não foi no tempo, a partir da fundação do mundo. Não foi a encarnação de Cristo. Não foi a cruz. Não foi nem mesmo a habitação do Espírito Santo no crente na regeneração. Na verdade, os crentes, diz Paulo, desfrutam dos privilégios da sua posição e posses espirituais, porque cada um deles foi escolhido por Deus para isso desde a eternidade. Lemos novamente no verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. A base da ação de Deus, portanto, está fora do tempo, na eternidade passada. E eu quero chamar a sua atenção também para o fato de que a iniciativa graciosa e pré-temporal de Deus em escolher algumas pessoas para serem cristãs sob bênçãos espirituais é resultado, diz Paulo, no final do versículo 5, do beneplácito da sua vontade, ou na tradução da NVI, do bom propósito da sua vontade. E isso indica, meus irmãos, que a escolha de Deus não é uma escolha cega ou hesitante, no escuro, mas é uma escolha inteligente e deliberada, sem nenhuma coerção ou influência externa de pessoa ou coisa. Deus não é obrigado por nada. A escolha de Deus para abençoar algumas pessoas com as bênçãos da salvação é um aspecto das obras de Deus. E Deus, quero que você saiba, não começou apenas a trabalhar na criação. As suas obras são desde a eternidade passada. Deus é trabalhador. Deus criou todas as coisas, cessou a sua criação, mas logo veio a queda e Deus começou a trabalhar na redenção. Mas desde a eternidade passada, Deus já estava trabalhando. A propósito, eu considero útil abordarmos teologicamente por um instante a questão das obras de Deus. Embora falemos obras de Deus no plural, a obra de Deus é somente um único ato absoluto de Deus. Porque não existe uma série de obras ou planos de Deus que vão se formando à medida em que surgem emergências, mas há somente uma obra que abrange tudo e com o único propósito de glorificar o seu nome.
E isso deriva do seu pleno conhecimento que está eternamente presente na mente divina, na mente de Deus. Mas, por clareza de ensino e pela nossa compreensão humana limitada e finita, que nos força a ver tudo numa sucessão de momentos, nós podemos dividir as obras de Deus em dois grupos aqui, meus irmãos. As obras internas e as obras externas. As obras internas de Deus são aquelas que se relacionam com o seu ser, com o ser de Deus. As obras que ocorrem dentro do ser divino e se relacionam com as três pessoas da Trindade. E isso envolve, por exemplo, a geração de vida que o Pai concede eternamente ao Filho e procedendo do Filho ao Espírito Santo. Como diz João 5,26. Ouça com atenção, João 5,26. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Isso aqui é uma obra interna, não tem relação com nada fora de Deus, tem relação apenas com a essência divina. Deus é um espírito ativo, a existência de Deus não é estática. As pessoas da Trindade, elas estão numa ativa relação de amor entre elas, como você vai poder ver lá em João capítulo 17. Mas a Bíblia mesmo, ela diz pouco sobre essa atividade interna de Deus, essas obras internas de Deus que estão agindo dentro do seu ser. Já as obras externas são aquelas obras de Deus que se relacionam com objetos externos a Deus, como a criação, a providência divina e a redenção. Os teólogos designam essas obras externas aqui como decretos. E o decreto de Deus é um ato interno da perfeita vontade divina, pelo qual Ele determina tudo o que vai acontecer no tempo para o louvor da sua própria glória. E a escolha ou eleição que Deus faz de algumas de suas criaturas morais para reuni-las sob as bênçãos de Cristo é um dos aspectos componentes do eterno decreto divino. Ou melhor, a eleição, nós poderíamos dizer assim, é a coroa dos decretos de Deus. É essa posição que ela ocupa. E aqui neste versículo 4, Paulo nos coloca face a face, meus irmãos, com esse misterioso e estupendo assunto que estava na mente de Deus desde a eternidade e que está em perfeita harmonia com todo o ensino bíblico como sendo a causa da nossa posição e privilégios espirituais. Você consegue compreender a profundidade, meu irmão, e a significância do fato de que com o nosso ignorante entendimento nós estamos aqui subindo às alturas dos pensamentos de Deus? Tudo que eu estou dizendo até aqui, até agora, é para valorizar aquilo que nós estamos tocando aqui. A gente não pode se aproximar dessa gloriosa verdade de qualquer maneira. Você consegue compreender isso? O profeta Isaías afirma categoricamente que os pensamentos e os caminhos de Deus não são os nossos pensamentos, pois os pensamentos e caminhos dele são mais altos do que os nossos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Isaías 55, versos 8 e 9. Todavia, meus irmãos, muitos abordam essa gloriosa doutrina com seus próprios pensamentos, e assim se desviam da verdade das Escrituras, passam a largo da verdade bíblica. De fato, não espera-se que os descrentes entendam essas coisas. A propósito, eu quero fazer uma pausa agora e me dirigir a você que está aqui essa noite e é um descrente, alguém que não entregou ainda a vida a Jesus. Ouça-me, você jamais vai conseguir compreender essas coisas, as coisas que estão sendo ensinadas aqui, a menos que o Espírito Santo venha habitar em você e o habilite a entender isso. O crente em Cristo Jesus é a única pessoa que está em condições de receber pela fé essa verdade. A única pessoa que pode compreender pela fé o que vai ser ensinado e o que está sendo ensinado aqui é o crente em Cristo Jesus. Agora o problema é que os crentes também têm a tendência pecaminosa de, embora lendo a Bíblia todos os dias e ouvindo o sermão domingo após domingo, abordar as Escrituras com seus próprios pensamentos. E eu digo isso com pesar, meus irmãos. Todos nós estamos nessa luta. E quando isso acontece, perde-se o senso do valor dos benefícios espirituais que fluem da eleição divina, que fluem da elevada verdade de que nós somos cristãos tão somente porque Deus pensou em nós na eternidade.
em cada um de nós particularmente como parte de um seleto grupo que dentre a humanidade morta em delitos e pecados, ele decidiu graciosamente abençoar sem obrigação externa nenhuma. O que tristemente ocorre, na verdade, é que a doutrina da eleição torna-se motivo de disputa e de má propaganda, como se fosse meramente uma questão de opinião ou linha de pensamento teológico. Daí, alguns acreditarem que é melhor evitar o assunto. E mesmo entre alguns pastores, há um certo constrangimento e retração em simplesmente mencionar o termo eleição de púlpito, porque eles temem serem acusados de dividir a igreja ou inserir doutrinas estranhas na casa de Deus que anulam a necessidade de evangelização e missões. Mas se nós cremos que cada palavra da Bíblia é palavra de Deus, nós devemos deixar que Deus fale. Não devemos amordaçar a Deus. Nós devemos encarar cada uma das declarações de Deus na Bíblia dentro dos seus respectivos contexto, como nós estamos nos propondo a fazer neste livro de Efésios, e examiná-las desejando ouvir a voz de Deus. Essa disposição é importante. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero a verdade, eu quero saber o que foi que ele disse, e não amordaçar a Deus. E nós precisamos ter em mente também, como disse R.C. Sproul, que todos somos teólogos. Sendo assim, a questão importante é se nós somos teólogos verdadeiros ou falsos, mas todos somos teólogos. E nós podemos saber disso compreendendo o papel da teologia, meus irmãos. O papel da teologia, o papel do teólogo, o seu papel e o meu papel não é o mesmo da filosofia. A filosofia, ela tem a pretensão de descobrir a verdade e harmonizar aquilo que ela supõe ser verdade com outras verdades. A teologia não tem essa pretensão, a teologia não tem esse papel. A teologia tem um humilde papel de simplesmente declarar o que Deus revelou nas Escrituras, quer entenda, quer não, quer seja difícil, quer não. É a isso que humildemente a teologia tem que se limitar quando ela encara os elevados pensamentos de Deus. Não importa se eu entendo como pregador. Meu papel como pregador não é entender completamente tudo que está aqui. O meu papel como pregador, como pastor, como teólogo é receber pela fé e passar aquilo que diz. Porque nós não estamos procurando a verdade, nós não estamos querendo descobrir a verdade como os filósofos e como outros segmentos aí fora. A verdade já foi revelada. A verdade não está escondida, Deus não está brincando de esconde-esconde. Está aqui a verdade. Ele já disse tudo que nós precisávamos saber. E nós, enquanto cristãos, teólogos, pastores, seja lá quem for, devemos apenas dizer aquilo que já está revelado. Não temos nada mais a descobrir. Portanto, ao abordarmos esse grande mistério da eleição, nós devemos, por assim dizer, tirar as sandálias dos nossos pés e adotar um espírito reverente de adoração, porque nós estamos entrando em solo sagrado. Então, examinemos o que a Bíblia realmente diz sobre o fato de que fomos abençoados enquanto cristãos, porque Deus nos escolheu nele. Deixe-me fazer aqui algumas observações nesse nosso texto, verso 4. A minha primeira observação aqui é que Deus é o sujeito do verbo escolher. E também é assim na maioria das ocorrências desse verbo no Antigo e no Novo Testamento. A segunda observação que eu quero fazer aqui é que o verbo grego está na voz média. E isso indica o interesse especial de Deus no objeto escolhido. Essa é a segunda observação. A terceira observação é que a palavra grega traduzida aqui pelo verbo escolher expressa a ideia de selecionar para si mesmo dentre um determinado número de opções conhecidas. Não é uma decisão às cegas, como eu já disse. A quarta observação é que o sentido desse termo é positivo e não negativo. A ideia aqui não é de rejeição com desprezo. Esse verbo aqui fala apenas sobre os que são escolhidos. Nada fala sobre os que não são escolhidos. Agora deixe-me juntar essas 4 ou 5 observações aqui. Tudo isso quer dizer que se Deus não tivesse tomado a iniciativa inteligente e deliberada, com grande interesse pessoal, naqueles que ele escolheu para si mesmo, dentre um determinado número de opções conhecidas, ninguém, absolutamente ninguém, seria cristão e gozaria das bênçãos divinas. Essa verdade que está sendo nos dita aqui, primariamente, com essas observações. Com licença da pobre analogia, nós podemos comparar isso daqui com um time de futsal
prestes a ser formado para jogar uma partida. Há 10 pessoas como possibilidade, mas apenas 5 podem entrar em quadra. Então, o técnico seleciona 5 jogadores cuidadosamente, um por um, não de maneira aleatória, mas com interesse pessoal para os seus propósitos, enquanto outros não são escolhidos. Outros 5 são deixados de fora. Agora, qual é a grave limitação da minha ilustração? É a seguinte, é que aqueles que Deus escolhe não são selecionados por suas habilidades e méritos, como se eles fossem os melhores jogadores escalados para a partida. Algumas pessoas entendem a eleição divina dessa maneira aqui. Elas dizem que a eleição significa simplesmente que Deus, na eternidade passada, olhou pelos corredores do tempo e enxergou lá no futuro, com o conhecimento prévio que ele tem, quem eram aquelas pessoas que se destacariam mais do que outras por colocarem a sua fé em Cristo. É assim que algumas pessoas interpretam a eleição divina. E tomando conhecimento prévio disto, Deus elege aqueles que ele sabe que terão mais fé para aceitar a Cristo. E aqueles que ele sabe que não aceitarão Cristo, não são eleitos por ele. Nesse caso, é uma eleição condicionada à própria vontade do homem em pecado, do homem natural, e não à vontade de Deus, como Paulo diz no versículo 5, conforme o bom propósito da sua vontade. No final das contas, a salvação depende da vontade do homem e não da soberania de Deus em última análise. O problema dessa visão, meus irmãos, é que se alguém é salvo porque tem mais fé do que o outro, ou porque exerce mais fé do que o outro, então a salvação é por meio de obras. E isso não faz jus ao ensino bíblico. Não há nada mais distante do ensino bíblico do que salvação por obras, seja assumido ou seja inconscientemente falando. Não somos salvos por causa da fé, mas por meio da fé ou mediante a fé. A fé não é a causa da salvação. A causa a qual Paulo está retrocedendo aqui é a eleição, não a fé. Ele vai falar da fé lá em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, nem a fé. Vem de Deus, não por obras, porque ninguém se glorie. Não estou interpretando, não estou dando as minhas opiniões teológicas. Eu estou recitando o texto. Claro isso, meus irmãos? A fé é apenas um meio ou um instrumento. Tem o seu lugar de importância, valiosíssimo, e nada além disso. E é dessa maneira, através da fé, justamente para que seja segundo a graça, como diz Paulo em Romanos 4,16. Portanto, o ensino de Efésios 1,4 aqui, nosso texto, é que Deus nos escolheu para a salvação antes da fundação do mundo, independentemente de algum mérito antevisto em nós. Bem, você pode não gostar disso, isso pode ofender a sua sensibilidade. Eu estou apenas ensinando aquilo que a Bíblia diz. Pode não soar bem aos seus ouvidos, você pode ter dificuldade em aceitar isso. Mas isso não significa que a eleição não é uma doutrina bíblica. O fato de que nós não gostamos de algo ou não entendemos algo não significa que não é verdade. Você entende todas as coisas que existem nesse universo? Não. Ninguém entende, evidentemente, mas não significa que algumas dessas coisas não são reais ou não são verdade. Então esse não é o parâmetro para nós julgarmos se algo é verdade ou não. Nós temos o ensino sobre a eleição divina por toda a Bíblia. As Escrituras têm muito a dizer sobre isso. Como disse o gigante batista Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o que quer que seja dito sobre a doutrina da eleição está escrito na palavra de Deus com uma caneta de ferro e não há como se livrar dela. E vemos nas Escrituras, então, 3 tipos de eleição divina. Em primeiro lugar, nós temos a eleição de Israel como nação. Olhe Deuteronômio capítulo 7, versos 6 até o 8. Primeira categoria de eleição divina que nós vemos nas Escrituras é a eleição de Israel como nação. Deuteronômio 7, 6 a 8, diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos. Veja que Israel não é porque você era a última bolacha do pacote.
não é porque você era o bambambam, bonitão, e que o céu não seria o mesmo se você não tivesse. Não. Por quê? Continua o texto. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com poderosa... Acho que faltou um trecho aqui no meu texto. Vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. Esse é o primeiro tipo de eleição na Bíblia. Em segundo lugar, nós temos a eleição vocacional, em que Deus chamava indivíduos para algum ofício ou serviço especial, como Abraão, Moisés, os sacerdotes, os reis, os profetas e os apóstolos. Esse é o segundo tipo de eleição que eu destaco aqui na Bíblia. E em terceiro lugar, há a eleição para a salvação. Deus escolhe alguns indivíduos para serem filhos de Deus e gozarem das bênçãos, das riquezas espirituais. É nesse sentido que Jesus fala em Mateus 22:14, porque, diz o Senhor Jesus, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A oferta do Evangelho é para todos. Todos devem receber o Evangelho. Muitos são chamados, a muitos é oferecido o Evangelho. Mas Jesus está dizendo que poucos são os escolhidos, desde antes da fundação do mundo. E é no mesmo sentido que Paulo está falando da eleição divina no nosso texto em exame hoje. E qualquer que seja o sentido que o termo eleição é usado na Bíblia, meus irmãos, o ensino geral é sempre que aqueles que são escolhidos não realizaram a escolha, nem podem reivindicar méritos nenhum, mas a coisa toda se deve à graciosa iniciativa de Deus, sem nenhuma obrigação externa de coisa ou pessoa. Então, quando você pensar em sua salvação e em quão abençoado você é como cristão, deve se lembrar sempre que, se Deus não tivesse tomado a iniciativa inteligente e deliberada, com grande interesse pessoal em você, dentre um determinado número de opções conhecidas, você não seria cristão e gozaria das bênçãos divinas. Isso é muito escrituras. Não é possível evitar ou contornar isso daqui. E como eu quero que isso penetre definitivamente no seu coração e você viva uma vida cheia de louvor pela sua salvação, ouça o Senhor Jesus ensinando essa verdade inevitável em termos muito claros em João capítulo 6, verso 44. O Senhor Jesus diz assim em João capítulo 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Note aqui a expressão ninguém. Essa é uma negação absoluta, enfática no grego. Não há exceção. E a palavra trouxer no final do versículo expressa a ideia de irresistivelmente atraído. Isso quer dizer que Deus atrai irresistivelmente para si, dentre a raça humana caída, aqueles que desde a eternidade Ele predeterminou, com certeza absoluta e interesse pessoal, perdoar e encher de riquezas espirituais em Cristo Jesus. E tudo isso, meus irmãos, ocorre em ligação com Cristo. Paulo diz na sequência do texto que Deus nos escolheu nele, e nós vamos só até esse ponto aqui hoje. Isso significa que a maneira que Deus atrai para si aqueles que Ele elegeu é através da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. A eleição eterna, ela se manifesta no tempo quando o pecador arrependido vem com fé a Cristo, irresistivelmente atraído por Deus. A morte e a ressurreição de Jesus, pelos seus pecados, pelos pecados dos eleitos, é a única maneira de Deus atrair pecadores para a sua santa presença. Você absorve isso? Essa é a única maneira. Paulo repete continuamente isso, meus irmãos. Nele, em Cristo, porque é de vital importância que nós compreendamos que não há nenhuma relação verdadeira com Deus a parte de uma união íntima com Jesus Cristo por meio da fé. E aqui está o fio de prumo para equilibrar isso tudo, para dar equilíbrio nisso tudo. Jesus disse em João 6,37 o seguinte, ouça ou confira. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. A ideia aqui é que aqueles que o Pai escolheu, escolherão por seu turno, inevitavelmente, a Cristo.
Deus escolhe os eleitos, meus irmãos, não porque eles creram, mas para eles crerem. Percebe a diferença? Não porque eles creram, mas para eles crerem. Então, como você sabe que é um eleito? Porque você creu em Cristo, de todo o coração. E aqui está o outro lado da moeda, a responsabilidade humana. A eleição soberana de Deus não anula a responsabilidade humana de se arrepender e crer em Cristo Jesus. Isso daqui, com certeza, parece contraditório e divergente, e talvez alguns de vocês estejam confusos agora. Estejam se perguntando como isso pode ser possível, como reconciliar essas duas verdades aparentemente irreconciliáveis. Bem, em primeiro lugar, quero dizer que eu gosto da resposta que Spurgeon deu a essa pergunta. Nós não reconciliamos amigos. Nós não reconciliamos amigos. Corretíssimo está Spurgeon. Por quê? Porque a soberania de Deus e a responsabilidade humana não estão brigadas e se contradizendo. Elas não estão se engalfinhando. São duas verdades sólidas nas Escrituras que andam de mãos dadas, paralelas, estão andando uma do lado da outra, como amigas. Não... Em segundo lugar, eu quero dizer que a resposta mais honesta e coerente, enquanto pastor, teólogo, nesse púlpito, que eu poderia dar, é que eu não sei como essas duas verdades se harmonizam. Não sei como harmonizá-las. Nem a mente humana finita é capaz de fazê-lo, porque as Escrituras não as harmonizam. As Escrituras não nos dizem como nós podemos harmonizá-las. Isso é um profundo mistério divino que não nos foi revelado e nem temos capacidade de apreender isso pela razão. Assim, nós devemos deixar as coisas em tensão, como elas estão, e deixar para Deus harmonizá-las. É Deus quem deve harmonizá-las. Paulo não tentou harmonizá-las, Pedro não tentou harmonizá-las, Jesus não tentou harmonizá-las, não nos explicou isso. Inclusive, nem tudo Jesus disse. Jesus não disse, por exemplo, quando seria o dia do juízo final. E os discípulos estavam querendo saber. E Jesus respondeu dizendo que eles deveriam pregar o evangelho. Missiologia, nesse caso, é mais importante do que escatologia, era o que Jesus estava dizendo. Vão pregar o evangelho, parem de estar especulando. Então nós devemos nos deter no que está escrito. Portanto, a eleição divina não desencoraja os pecadores a crerem em Cristo, pois a eleição sozinha não salva ninguém. A eleição sozinha não salva ninguém. A eleição salva somente por meio da obra de Cristo. Marque isto. A eleição salva somente por meio da obra de Cristo. Ouça-me. Crer na doutrina da eleição não salva ninguém. Ter um entendimento correto sobre a doutrina da eleição não salva absolutamente ninguém. Há pessoas que vão apreender intelectualmente a doutrina da eleição. E com habilidade até vão discorrer sobre ela. Talvez ensinar em seminários, defender a ortodoxia cristã, mas elas não serão salvas, porque elas nunca creram em Cristo de todo o coração, confiaram na doutrina, não em Cristo. É importante nós conhecermos a verdade, defendermos a verdade, mas nós não somos salvos por confiar em doutrina, por confiar no nosso intelecto, na inteligência, ou porque eu tenho um entendimento adequado, teologicamente falando. Assim, a eleição divina, ao invés de desencorajar crer no Evangelho, como argumentam alguns, na verdade encoraja a confiar em Cristo. Porque Paulo diz que nós somos eleitos nele, e tão somente nele. E como é importante cada acréscimo das Escrituras, meus irmãos, e nós devemos olhar com atenção, é o que eu tenho dito para vocês aqui, palavra por palavra dentro do seu contexto, captando a mensagem, o ensino daquela passagem. Veja como apenas esse nele é de vital importância aqui para a nossa compreensão. Em conclusão, a eleição divina é a causa primeira, o fundamento da nossa posição cristã e dos benefícios espirituais que gozamos. E o caráter eterno da escolha de Deus mostra que isso ocorreu de uma maneira totalmente livre e graciosa, porque nós ainda nem éramos nascidos, como diz Paulo em Romanos 9, 11. E todos aqueles que creram em Cristo Jesus podem se alegrar, porque o seu nome está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, como diz Apocalipse 17, 8. E desde agora estão assentados com Cristo nos lugares celestiais, como diz Efésios 1, 20. E embora a compreensão da eleição divina não determine a salvação, o fruto que ela produz naqueles que estão em Cristo
É alegria na salvação e segurança inabalável, na verdade, de que todos os eleitos de Deus, que forem atraídos irresistivelmente a Cristo, de maneira nenhuma serão lançados fora. Mesmo que as aflições, as tribulações, as tentações e todo o inferno venha com toda a força sobre nós neste mundo, nada poderá os eleitos de Deus que está em Cristo Jesus, como diz Paulo em Romanos 8. E então, no dia do juízo, os benditos, os abençoados de Deus, receberão as boas-vindas no reino, que está preparado desde a fundação do mundo, como disse Jesus em Mateus 25, 34. Então, meu irmão, minha irmã, peçamos a Deus, que Deus ilumine o nosso entendimento, oremos a Ele. Senhor, ilumina meu entendimento, para compreender a eleição divina. Peça que Ele expanda a sua alma, para receber essa verdade pela fé, até que você chegue a ponto de absorver o espírito do ensino do Novo Testamento e cantar sobre a eleição divina com todo o coração, agradecendo a Deus por você ser o que é e ter o que tem. É por causa dele, tão somente dele em Cristo Jesus. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica essa mensagem no coração do teu povo e nos ajuda a vivermos à luz das verdades que recebemos, amando o Senhor, amando o próximo e seguindo na nossa peregrinação, dando glória a Ti. Em nome de Jesus, amém.